Contam que, quando Agamenon ergueu a faca do sacrifício, o estrondo de um trovão partiu dos céus e Aquiles pegou a espada por ordem de Ártemis, tirou a menina do altar e levou-a embora. Uma dessas histórias diz que ele a conduziu a um lugar seguro na Sítia, onde Ártemis, a matadora de homens, é a divindade mais importante. Outro bardo alega que, na verdade, Aquiles se casou com Ifigênia e que foi ela, e não Deidameira, quem lhe deu um filho. Esses bardos são meros fantasistas, que não ousam encarar a verdade cruel dos fatos. Deixemos que contem suas histórias. Eu acredito no que me foi contado por Odisseu, muitos anos depois. Ele certamente esteve em Aulis e, quisesse ou não, e ele não queria, testemunhou o ato terrível cometido naquele dia. Despertada pelo vento, Ifigênia acordou excitada e ansiosa. As criadas do palácio vieram banhá-la e vesti-la com uma túnica da cor do açafrão, até a altura dos joelhos, tagarelando enquanto lhe ajeitavam a roupa e penteavam o cabelo. Mas da mãe não havia sinal algum. Depois de algum tempo, um velho de cabelos grisalhos entrou no aposento e despachou as criadas. Sorriu-lhe com suavidade e disse numa voz doce e ligeiramente lúgubre: Tu estás muito bonita hoje, minha querida. Tu és o meu pai? Perguntou Ifigênia, tímida. O velho sorriu. Não te lembras de mim? Sou Nestor, rei de Pilos. Eu costumava te balançar no colo quando ia visitar o teu pai em Micenas. Sempre foste a minha favorita. Fui eu quem te mandou aquele pequeno pônei da Tessália para cavalgares, mas faz muito tempo, talvez não te lembres. Lembro-me do pônei, e depois ele ficou para Electra. Onde está o meu pai? Tu o verás daqui a pouco, menina. Nestor puxou o manto, protegendo-se da corrente de ar. Mas há algo que ele me pediu para te dizer antes. Tem a ver com meu casamento? Sim, de certo modo tem. Então será que eu posso te perguntar algo primeiro? Naturalmente. É verdade o que Orestes diz, que Aquiles é quase um deus? Nestor recuou, surpreso, querendo sorrir, mas com o coração tão triste que a ideia de sorrir lhe pareceu abominável. Escuta, minha querida, disse, depois de um momento de incerteza. Tu não vais te casar com Aquiles hoje. Ifigênia sentiu o coração saltar, em parte de desapontamento, mas principalmente ela percebeu de imediato de alívio. Então quando será? Perguntou. Devo tirar essa roupa? Não. Deves ficar com a roupa porque vai acontecer outra coisa. Nestor olhou para o outro lado do aposento. Parecia-lhe que a língua se transformara em pedra. Que preço ele deveria pagar pela sua reputação de eloquência? Gostaria que para sempre lhe tivessem costurado a boca para não precisar dizer o que viera dizer. A minha mãe sabe? Eu não sei bem se ela ficou feliz ou não com o meu casamento, disse a menina. A tua mãe sabe, respondeu Nestor. Mas eu estava apenas pensando no que disseste sobre Aquiles. E sim, suponho que Orestes tenha razão. Aquiles é quase um deus. E é por isso que o que te acontecerá hoje será ainda melhor. Não serás entregue a Aquiles, minha querida. Serás entregue a uma divindade. A uma divindade? E quando Nestor balançou a cabeça, Ifigênia acrescentou: Qual é a divindade que me quer? Ártemis, minha querida, a senhora dos animais. É ela quem te quer. Um sorriso surgiu no rosto de Ifigênia. Mas a divindade Ártemis é a minha favorita dentre todas as divindades, gritou. Então vou ser sua sacerdotisa? E antes que Nestor pudesse responder, outro pensamento rápido escapou dos lábios de Ifigênia. E serei virgem pelo resto da vida? Nestor fitou-a, balançando a cabeça, como fazem os velhos, quando estão sós, meditando sobre a essência refratária das coisas. No rosto de Ifigênia, ele procurava desapontamento, até uma recusa desafiadora, mas não encontrou. Ao contrário, aquela menina estranha olhava para cima com uma expressão nos olhos que parecia perto do êxtase,
como se uma realização vital se aproximasse e tudo começasse a fazer perfeito sentido. Acho que sempre soube disso, sussurrou ela. Acho que por isso eu não tinha certeza se queria me casar com Aquiles, mesmo que ele fosse quase um deus. Olhou para os olhos ansiosos de Nestor e sorriu timidamente. Sempre amei dançar para Artemis, mais do que tudo. Acho que sempre soube que lhe pertencia. Então, de repente, deu uma breve risada. Mas por que o meu pai não veio me dizer isto? Teve medo de me desapontar? Mas então ele não me conhece verdadeiramente, conhece? E afinal, não precisava se preocupar. Ifigênia caminhou até a janela e olhou a cidade. Depois lhe ocorreu outra ideia. Em que templo eu servirei a deusa? Será aqui em Aulis? Sim, será em Aulis, respondeu Nestor, rouco. Fechou os olhos. Mas tu ainda não compreendeste. O que? Perguntou ela surpresa. Mas os olhos de Nestor, fortemente enrugados, continuaram cerrados, e ela começou a se preocupar que ele não estivesse se sentindo bem. O que eu não compreendo? As palavras saíram quase com impaciência. É a tua vida que a deusa pede. Sei disso, respondeu Ifigênia sorrindo. Compreendi perfeitamente. Uma vez que eu entregue a minha vida à deusa, não haverá retorno, mas estou preparada. Terei enorme satisfação em viver apenas para ela. Ouve-me, criança, insistiu Nestor, já quase impaciente. A deusa não quer que vivas para ela. Quer que morras por ela. Serás oferecida em sacrifício no altar de Artemis. Isso acontecerá hoje. Uma pena de ganso do travesseiro de Ifigênia ergueu-se com a corrente de ar que passava por baixo da porta. Flutuou por um momento e depois tornou a cair no chão. Do lado de fora, o vento martelava as sanefas. Em algum lugar mais adiante, o oceano retumbava no ancoradouro apinhado de navios. Estás compreendendo? Perguntou o velho Nestor. Mas por que a deusa quer que eu morra? Sussurrou Ifigênia. Nestor começou. Tem de ser, para o bem de todos nós. Era isso que o teu pai queria que eu te explicasse. Vacilou, evitou o olhar da menina e tentou recompor as ideias. Estás ouvindo o vento lá fora? Sabes há quantas semanas está soprando assim? Esse vento pertence a Artemis. Enquanto soprar, os nossos navios não poderão se pôr ao mar. No entanto, todo o curso desta guerra depende do retorno do Supremo Rei a Troia. Se ele não chegar lá a tempo, tudo estará perdido. Muitos homens morrerão, os nossos inimigos prosperarão e o teu pai será derrotado diante dos olhos dos seus soldados. Se isso acontecer, ele não demorará muito a perder o trono. Micenas cairá nas mãos de algum outro príncipe poderoso. O teu pai morrerá e toda a tua família. Tu, a tua mãe, o teu irmão e a tua irmã morrereis com ele. Essa é a terrível verdade do que deve acontecer, a menos que o vento cesse de soprar. Nestor pôde ver no rosto da menina o impacto daquela lista de catástrofes. Mas, mesmo enquanto as listava, percebeu horrorizado como soavam abstratas e vazias diante da presença sensível e aturdida daquela criança. Mas por que? Sussurrou ela novamente. Mas por que Artemis está tão zangada conosco? Novamente Nestor evitou aqueles olhos inocentes e amedrontados. Não nos cabe questionar a sabedoria dos deuses, disse finalmente. Mas quando lhes conhecemos a vontade, é nosso dever aceitá-la. E olhou rapidamente para Ifigênia. O teu pai está preparado para cumprir o seu dever, minha criança. Posso lhe dizer que tu estás preparada para cumprir o teu? Naquele dia, todas as hostes se reuniram em Aulis para assistir ao sacrifício. Erguera-se um altar no cais, de modo a poder ser visto das ruas e dos penhascos. E para que ninguém duvidasse que o Supremo Rei pagaria a sua dívida para com a deusa. Embora, dias antes, boa parte das tropas se preparasse para se amotinar, os soldados esperavam ali num ajuntamento solene e nenhum murmurou palavra alguma quando os chefes guerreiros se reuniram em torno do altar, onde Calcas queimava incenso e invocava a presença da deusa. Assistiam, cada qual imerso nos seus pensamentos.
Agamenon estava entre eles. Abrigado do vento ao lado de Menelau, olhava ao longe, além dos navios, vendo a sucessão de ondas que se chocavam vindas do estreito. A ilha de Eubeia era uma simples mancha no meio da água e Troia ficava a mais de 300 quilômetros do outro lado daquele horizonte intransponível. Sobre a sua cabeça, o céu turbulento estava cheio de barulhos, de mastros retinindo, de vergas e vigas rangendo e vergando, enquanto o vento açoitava e golpeava os navios. Ante o olhar de milhares de homens, cada qual disposto a perder a vida por ele, Agamenon concluiu que era o mais solitário dos homens vivos. Trouxeram Ifigênia em procissão, do templo até o altar, precedida por sacerdotes e sacerdotisas que balançavam toríbulos e carregavam objetos sagrados, devidamente cobertos. Acompanhando Ifigênia, rapazes e donzelas cantavam o hino a Ártemis, mas a jovem, cuja voz era famosa por fazer os homens chorarem, agora estava muda. Cantavam que o coração forte de Ártemis estimula a caça entre as sombras da montanha e os cumes do vento. Cantavam que quando a deusa pega a presa, tira a corda do arco e vai para a casa do irmão Apolo, assume o primeiro lugar entre os dançarinos e a dança começa. E ao se aproximarem do altar, o hino terminou e só restou o ruído do vento. Ifigênia recebera um manto para se abrigar do frio, mas agora uma das mulheres o desamarrou e todos viram que ela trazia sobre os ombros uma pele de corça, que o cabelo estava preso em um coque no alto da cabeça, revelando o pescoço branco. Quando Odisseu falou sobre aquele dia, disse que a menina quase sorria, caminhando firme através da multidão com a cabeça inclinada. A princípio, ele pensou que, devido à inocência, Ifigênia estivesse contente em entregar a vida em benefício de todos os grandes heróis de Argos e dos milhares de homens que a cercavam. No entanto, mais tarde, ele se perguntava se de fato ela ouvira a voz da deusa. Em todo caso, no momento em que o manto foi removido, Ifigênia viu o altar e começou a tremer. E Odisseu percebeu nos olhos da menina que o tremor era tanto por medo quanto por frio. Imediatamente, Agamenon deixou cair o próprio manto e postou-se diante da filha, com todas as suas insígnias reais. Ficou tão evidente que se tratava do supremo rei, que Ifigênia ergueu os olhos para ele tímida, e disse, numa voz tão frágil que mal pôde ser ouvida em meio ao vento: "Tu és meu pai?" Tremendo, Agamenon concordou com a cabeça. Por um momento olhou em pânico para aquele belo rosto que o fitava na expectativa de um abraço ou de um beijo paternal. Mas deve ter percebido que o ato que se dispunha a realizar eliminava todos os direitos que um homem tem de receber o consolo de gestos de afeto. Desviou o olhar, dirigindo-o para aqueles que estavam prontos a ajudá-lo. 2 homens avançaram. Ifigênia deixou escapar um grito de pavor quando a carregaram e deitaram sobre o altar. Um deles enfiou-lhe pela garganta um freio de cavalo e a amordaçou. O outro lhe repuxou a cabeça para trás para levantar o queixo. Agamenon gritou: "Grande Ártemis, aceita a oferenda!" E com um rápido golpe com a faca que lhe fora entregue, cortou a garganta da filha. Afastou-se depressa. Os tornozelos da menina se moveram abruptamente e tremeram por algum tempo. Em seguida se aquietaram, e acima do estrondo das ondas e do momentâneo enfraquecimento do vento, ergueu-se o gemido baixo de um exército que parecia ver a morte pela primeira vez.